Finalmente foi julgado o recurso extraordinário 12.76977, do tema 1102 da revisão da vida toda. Para quem assistiu ao julgamento, já deve estar sabendo como ficou determinado. Para quem não assistiu, presta atenção nesse vídeo que eu vou falar para vocês como ficou. Mas ainda está pendente do acórdão, que deve ser redigido pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim determinou a presidente do tribunal. Até que fim, depois de tanta espera, esse recurso foi julgado. E mais importante, foi mantido os votos do plenário virtual. Continuou 6-5. Não devemos esquecer que esse recurso foi mantido dessa forma, tendo em vista aquele entendimento, depois do destaque, aquele entendimento capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, que o voto daquele ministro que havia se aposentado ou que estaria afastado por outro motivo, aquele voto ficaria valendo. Porque senão, meus amigos, nós teríamos uma perda do voto do ministro Marco Aurélio, que foi a favor dos aposentados, e no lugar dele, como nós já comentamos várias vezes, entrou o ministro André Mendonça e que iria votar contra os aposentados. Com certeza iria votar contra. Ia continuar e a seguir o ministro Nunes Marques. Mas graças a Deus, Alexandre de Moraes foi iluminado por Deus, que teve aquela iniciativa de ter uma votação junto ao STF para ficar valendo o voto do ministro aposentado. Não só para esse processo, mas para todos os processos que foram julgados de forma virtual. Mesmo porque também ele teria que ter esse trabalho em todos os processos. Portanto, ficou valendo o voto do ministro Marco Aurélio e foi mantido os votos dos outros ministros que votaram a favor dos aposentados. Muito embora, para quem assistiu o julgamento, deu para perceber como tentaram persuadir a ministra Rosa Weber. Principalmente o ministro Gilmar Mendes fez tanto arrodeios para tentar persuadir a ministra Rosa Weber a votar a favor do INSS. Mas não foi possível. Ela estava muito tranquila, muito sóbria, inclusive fez comentários sobre o voto que ela deu em 2021 e que não mudou o seu voto. Agora vamos aguardar o acórdão, a publicação do acórdão. Porque nesse acórdão nós vamos verificar se tem alguma modulação, se vão fazer alguma menção sobre prescrição ou sobre decadência, ou como que vai ficar valendo, de quando começa já a aplicar essa norma, se já aplica de imediatamente. Isso vai ser determinado pelo acórdão. Vamos aguardar o acórdão para verificar tudo isso. Vamos ficar de olho, acompanhando todo esse andamento. Todos os dias eu vou entrar no STF para tentar verificar se já foi publicado o acórdão, como que esse acórdão vai determinar, o que deve ser feito. E eu vou passar para vocês tudo o que acontecer a respeito desse acórdão. Vou trazer resumo para vocês, para mostrar para vocês como ficou determinado no final. O importante, até agora, é que prevaleceu o recurso determinado pelo STJ. E prevaleceu também o entendimento dos ministros no recurso virtual, no julgamento virtual. Seria desacreditar também o sistema se os próprios ministros tivessem votado no sistema virtual, mudasse o seu voto no presencial. Não seria condizente com o prestígio do órgão STF e de um ministro do STF. Votar de forma virtual de uma forma e mudar o voto para tentar de outra forma. É muito importante também analisarmos quem são os ministros que pensam de forma mais na população, que pensam mais de forma social,
que tem um entendimento de cunho social. Vimos também que ontem foi julgado sobre o Dia da Consciência Negra, sobre os feriados, porque havia também um questionamento que os municípios não poderiam determinar esses feriados. Teria que ser por meio de lei federal. Mas o STF entendeu ontem também, em relação aos feriados do Dia da Consciência Negra, mesmo porque nosso país foi constatado que tem mais de 50% de negros e pardos. E esse pessoal sempre foi, de certa forma, desprestigiado. E agora também o STF determinou dessa forma. Eu acho que está mudando alguma coisa. Isso é muito importante. Muito embora temos ministros como o ministro Gilmar Mendes, mesmo o Barroso eu esperava diferente, eu esperava que o Barroso pudesse votar de forma beneficiando os aposentados. Mas, infelizmente, ele manteve o seu voto, o mesmo voto lá do virtual. Mas é bom saber quem são esses ministros. Infelizmente, nós não podemos votar para tirar ministro ou para constituir ministro. Mas nós sabemos, pelo menos, quem são esses ministros, para poder fazer um juízo de valor a respeito de cada um deles. Vimos que o ministro Alexandre de Moraes foi denegrido muito nos últimos anos, em razão de ser ministro de ser também ministro do TSE. Mas vimos que o ministro Alexandre de Moraes, quando precisamos do voto dele, no caso social como esse que está em questão, ele votou a favor e ele fez questão hoje de mostrar a importância desse voto dele, de mostrar a importância dessa revisão, de mostrar a injustiça que muita gente sofreu. O ministro Alexandre de Moraes ele fez questão de trazer votos, de trazer questionamento, processo, no caso concreto, para mostrar o prejuízo de alguns aposentados em razão dessa revisão, em razão daquele entendimento, e que aquela lei prejudicou muito os aposentados, aquela categoria de aposentados. Vamos ver agora na modulação o que vai acontecer. Tivemos já a vitória, mas agora vamos aguardar o acórdão para poder analisar e poder tomar alguma decisão. Aquelas pessoas que vão entrar com processo contra o INSS para tentar haver essa revisão. Aguarde com calma esse acórdão para analisarmos todos os pormenores para ver o que vai determinar nesse acórdão. Porque esse acórdão vai ser redigido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas tem também os outros ministros que, entre eles, lá, eles vão conversar a respeito de algumas modulações nesse processo, nesse julgamento. E vamos aguardar. Porque nos bastidores é uma coisa. Aliás, nos bastidores é uma coisa. De forma pública é uma outra coisa. Nós vimos de forma pública quem questionou a respeito, pessoas que, como o ministro André Mendonça não pôde votar, provavelmente ele iria trazer também seus argumentos. O ministro Nunes Marques, nós vimos ontem os argumentos dele, justamente totalmente estapafúrdio. Vimos no Gilmar Mendes hoje, tentou fazer um relacionamento com os momentos históricos que o Brasil viveu, inclusive sobre o Plano Real, inclusive sobre a inflação, inclusive sobre outros problemas que podem surgir. Isso aqui é uma outra coisa, totalmente diferente. Isso aqui são direitos que foram tirados dos aposentados. E esses direitos que devem ser repostos para cada um que tiver esse direito preservado. Se não tiver esse direito preservado, se não tiver direito realmente, se não trabalhou anterior a 1994 e se aposentou depois e se aposentou antes de 1999, aí é uma outra coisa. Mas o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro, aquele que se aposentou posterior a 1999, até a emenda
constitucional que teve agora em 2019, que foi essa reforma, esse período aí tem direito. Vamos ver se na modulação não terá um tipo de aplicação daquele prazo decadencial. Se não vai analisar que esse direito decaiu em razão do prazo de 10 anos do artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. Se não aplicar isso aí, todos terão direito, todos aqueles que trabalharam anterior a 1994, com valores maiores, terão direito. Agora, se aplicar o prazo prescricional, só vai incidir de 2012 para cá. Quem entrou com a aposentadoria de 2012 para cá, ou quem se aposentou anterior, mas já entrou com pedido, essas pessoas também estão garantidas. Mas vamos aguardar. Nada antes de sair o acórdão pode ser confirmado. Tudo será especulação. Importante foi essa vitória que já tivemos hoje. Deus iluminou a mente de cada um deles para que pudesse dar uma decisão acertada. Por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem com Deus.